que eu não coloquei para gravar, perdi a aula. Pronto, O Everton. coloquei para gravar. Tá gravando, hein? Tá gravando. O Everton. E o Ele Everton? só ligou o... Acho que ele só ligou a aula e foi embora. E foi embora. É aniversário dele hoje, professor. Ah, então ele deve estar... Virando o diabo. Bom, Não estão tô vendo o vendo slide nada. aí, pessoal? Não. Infecções bacterianas de Agora. interesse estomatológico. Tá? Sim. Ok. Então, a partir dessa unidade, deixa eu ver qual que é essa unidade aqui, a seção 2.1, tá? Então, nessa seção 2, nessa unidade 2, a gente começa a ver as infecções, as principais infecções de caráter bacteriano, de caráter fúngico e de caráter viral, que tem manifestações ou que a gente pode desconfiar na nossa rotina clínica, tá? Então, essa 2.1 ela vai falando principalmente das infecções, primeiramente das infecções bacterianas, tá? Deixa eu passar aqui. Então, primeiro ele vem fazendo uma recordação da taxonomia em relação a essas bactérias, tá? Puxando já alguns assuntos lá de trás, em relação à parede, em relação à coloração de Gram, essas coisas que a gente já viu em alguns assuntos, tá bom? Então, classificação taxonômica e aspectos gerais de bactérias que causam infecções de interesse da estomatologia. Estão vendo esse outro slide aí? Passou para vocês? Passou, professor. Sim. Ok. Então, ó, a gente tem essas duas são as principais bactérias que causam todo e qualquer problema dentro da nossa boca, desde a cárie dentária, né, que seria o Streptococcus mutans, do tipo mutans, ou outros tipos de infecções também, tá? Então, a gente tem esses dois principais tipos, o gênero Staphylococcus e o gênero Streptococcus. E aí tem as espécies específicas deles, né? Então, em relação ao gênero Staphylococcus, né, que são distribuídas, a gente encontra tanto na pele quanto na mucosa orofaríngea, principalmente, podendo ainda ser encontrado esses micro-organismos em água e alimentos também. E algumas das espécies são oportunistas nos seres humanos, ok? Então, elas estão presentes de maneira controlada nessas superfícies, mas esperam ter uma baixa de imunidade desse indivíduo para poder causar alguma lesão, tá? Então, normalmente, como a gente vê na forma aí, são organismos esféricos, de diâmetro uniformes, são anaeróbios facultativos, ou seja, eles podem viver na presença de oxigênio e sem oxigênio também, ok? Nas coleções purulentas se apresentam sob a forma de cachos de uva, que é essa figura que a gente está vendo aqui em roxa, como se fossem umas uvas realmente, tá? É roxa só por conta da coloração, mas o aspecto dele, como eles se unem realmente, como eles se organizam espacialmente, seria essa forma de cachos de uva, como é descrito em toda a literatura, tá? São gram-positivos e as infecções estafilocóccicas incluem contaminação de feridas cirúrgicas por abscessos e osteomielites supurativas, ok? Então, por isso que é tão ruim a gente deixar qualquer tipo de ferida aberta e não cuidar, porque normalmente o que se desenvolve lá é uma infecção por estafilococos, já que eles estão só na pele, principalmente na pele, esperando essa situação ocorrer, tá? Normalmente, os tipos de infecção que eles causam são folicolites ou pode evoluir até o mais grave, que seria uma septicemia, né? Tanto Não tô faz vendo por nada. infecção. Não está vendo nada? E agora? Agora sim. Ok. Os estafilococos são esse do lado direito aí, tá? Que está com a seta aí, esse roxinho aí. São esféricos que se organizam em cachos de uva, tá? E aí eles são responsáveis desde as folicolites, por exemplo, aquele pelo encravado no rosto, seria uma foliculite causada normalmente pelos estafilococos, ok? E pode ir até uma septicemia grave, causando o óbito desse paciente. E aí essa septicemia sendo causada tanto por intoxicação alimentar como uma baixa na resistência desse indivíduo, tá?
Várias espécies também desse grupo produzem a penicilinase. Então, eles são resistentes às penicilinas comuns. Okay? Vários, não são todos, mas vários desse grupo. Então, se a gente tem qualquer tipo de infecção na pele, que a gente passou como primeira escolha a amoxicilina, que a gente já discutiu um pouquinho disso daí, e não surtiu efeito, a gente tem que desconfiar de uma infecção por estafilococos. E aí mudar o nosso tipo de antibiótico. E, normalmente, para mudar o tipo de antibiótico, a gente tem que fazer uma cultura desse micro-organismo, para saber a quais antibióticos esse micro-organismo é suscetível. Normalmente, como é que faz isso daí? Normalmente faz um esfregaço. Oi, o quê? Bacteriograma. Isso. O que Professor, eu falei? de novo. Sumiu de novo? Não, mas eu não passei o slide, não. Ainda está no mesmo slide. Tá? O que foi que eu tinha falado, ao invés de bacteriograma? Um esfregão. Não, sim. Para conseguir o bacteriograma, você faz primeiro um esfregaço lá da região, pode ser com suave, alguma coisa, ou você coleta diretamente o material, ok? E aí, depois disso, você vai passar na placa de Petri, vai fazer uma cultura, e aí sim vai obter o antibiograma, tá? O que seria isso daí? Depois que você coletou esses micro-organismos que você não sabe qual que é, você desconfia que seja estafilococos, por exemplo, eles vão ser cultivados lá na placa de Petri, no agar específico, no meio de cultura específico. Eles vão multiplicar naquela região e aí a gente vai e coloca pequenos discos com vários antibióticos. E aí a gente vai ver a quais antibióticos, a quais discos esses micro-organismos são mais sensíveis. E aí vai sendo classificado, normalmente o laboratório ele dá lá. Primeiro antibiótico seria esse, segundo antibiótico, esse. Aí você vai pegar essa lista, que é individualizada, específica para esse paciente, para essa infecção também, e aí você faz a prescrição muito mais tranquilo para essa situação, tá? O próximo gênero, que seria o gênero Streptococcus, ok? Então, Streptococcus são cocos também, tem forma esférica, tá? Seria essa figura aí do lado esquerdo, aí essa seta de azul agora, ok? Então, a maioria dessa espécie é constituída por anaeróbios facultativos e algumas exigem meio enriquecido com dióxido de carbono também, para poder fazer a cultura dessas espécies, desses gêneros. São classificados de acordo com a sua propriedade por provocar hemólise em alfa-hemolíticos, ou seja, uma hemólise incompleta, ou beta-hemolíticos, uma hemólise total. Tá? Foram classificados por Lancefield segundo os antígenos de sua parede celular, em grupos, sendo que, do ponto de vista de interesse odontológico, no grupo A destaca-se o Streptococcus pyogenes, que é uma espécie, um gênero Streptococcus, da espécie Pyogenes, beta-hemolítico responsável pela faringite streptocócica, a febre escarlatina, as infecções de pele, como celulite, e septicemias graves também. Okay? No grupo B, destaca-se o Streptococcus agalactiae, que é beta ou alfa-hemolítico. Okay? Os pneumococos são alfa-hemolíticos, ou seja, Streptococcus pneumoniae, e causam pneumonias graves. Existe um grupo chamado Streptococcus viridans, que congrega várias espécies com características semelhantes. E aí elas têm grande importância na fase da estomatologia, por serem muito frequentes na gengiva, podendo causar, então, os abscessos e, em casos mais graves também, a endocardite bacteriana, tá? E a gente não pode deixar de citar também os streptococcus do tipo mutans, da espécie mutans, que fermenta a sacarose com a produção de ácidos e aí vai desmineralizar o esmalte dentário, provocando a cárie dentária, então. Tá? Mudei agora o slide. Está aparecendo para vocês? Tá o mesmo slide. Tá, agora está o gênero Mycobacterium. Para mim tá o mesmo slide, professor. Tá o mesmo? Deixa eu voltar e avançar de novo. Ver agora. Mesmo slide. Agora sim. Tá. Ok, vamos Agora lá então. Gênero Mycobacterium.
Desse gênero micobactério, a gente tem 2 espécies que são de grande interesse para a saúde pública no geral e na odontologia, tá bom? E apesar de elas se comportarem como bactérias gram-positivas, elas não se coram, sendo denominadas de álcool ácido resistentes, ok? Uma delas seria o Mycobacterium tuberculose, ou bacilo de Koch, que provoca a tuberculose, e o outro seria o Mycobacterium lepre, que causa a hanseníase ou a lepra, né? Essas 2 doenças são de notificação compulsória e endêmicas em algumas regiões brasileiras, ok? Então, da esquerda a gente tem o da tuberculose e o da direita a gente tem o da lepra, tá? É muito parecido um com o outro aí. Mas lá na frente eu vou falar a característica de como que a gente faz para também diagnosticar isso daí. Mudei de slide novamente. Não tá aparecendo nada para mim, de novo. Para mim tá aparecendo a E agora? mudança. Gênero. Actinomyces, né? Esse mesmo. Vamos ver um pouquinho. Vamos ver se vai voltar lá. Já para todo mundo? Ainda não? Já para todo mundo, gênero Actinomyces? Para mim tá aparecendo. Já, professor? Apareceu agora. Ok, vamos lá. Já do gênero Actinomyces, elas são bactérias gram-positivas anaeróbias ou anaeróbias facultativas. Okay? São isoladas, são esféricas, à semelhança de cocos também. Ok? Suas colônias formam estruturas parecidas com hifas dos fungos. Daí o nome da doença da qual são causadoras, a actinomicose. Ok? Que não tem nada a ver com micose realmente, porque normalmente micose é provocada pelo fungo, tá? Mas normalmente não é fungo, nesse caso da actinomicose, só é essa bactéria específica. São considerados patógenos oportunistas, especialmente em infecções bucais. O mais importante em estomatologia desse gênero aí seria o Actinomyces israeli, e várias outras espécies do gênero podem desencadear a actinomicose. Então, a actinomicose a actinomyces que a gente vê aí seria essa do lado esquerdo, ok? Essa roxinha aí. Seria esse o exemplo de actinomicose. De actinomyces, desculpa. Actinomicose seria a repercussão, a doença que ela causa. E aí depois vem o gênero treponema, tá? Aí do gênero treponema são bactérias gram-negativas que são em formato de espiral, ou seja, são chamadas de espiroquetas. E são os agentes causadores da sífilis. Daí a gente tem a bactéria cuja espécie é treponema pálido, tá? Esse do lado direito aí. Que causa doenças de pele também nos ossos e no cartilagem. Aí já teria outro tipo de treponema, seria o treponema pertenue. E além da pinta, que produz manchas por todo o corpo, seria o treponema carátel e outras bactérias do gênero treponema também. São anaeróbias facultativas, são bactérias móveis, ou seja, conseguem se mover de um lado para o outro, executando movimentos do tipo saca-rolha, ok? Então, ela é capaz de produzir repercussões em todo o corpo aí do paciente. A gente vai ver que ele produz umas manchas bem características durante a infecção, tá? Mudei de slide agora, tá no amarelo. Dá para todo mundo ver aí? Sim. Sim, professor. Ok. Então, a gente tem as infecções que podem ser tanto estreptocócicas como estafilocócicas, ok? Como eu falei lá no começo, das estreptocócicas, a gente tem principalmente as causadas pela espécie Streptococcus pyogenes, tá? Que comumente produzem a faringoamidalite purulenta. Então, seria um estágio um pouco mais crítico do que essa última figura que a gente está vendo do lado direito. Eu não sei se vocês já viram ou já cometeu vocês também, aquela região ali das amígdalas, lá no fundo, deixa eu circular aqui. Tá?
aquela região lá das amígdalas, lá do fundo, elas começam a ficar com umas bolas amareladas e bem edemaciadas, as amígdalas, lá no fundo, tá? Isso seria uma faringoamidalite purulenta, ok? Quando mal conduzidas ou mesmo não diagnosticadas, podem evoluir para febre escarlatina ou para escarlatina, que seria já uma infecção de fator geral, tá? Então, na faringoamidalite purulenta, a gente tem ainda ela restrita, ainda circunscrita àquela região da orofaringe, ok? E aí, nessa figura aí, a gente está vendo justamente a repercussão de fator sistêmico geral desse paciente, que aí seriam essas bolas, ok? Na garganta lá do paciente. Isso daí é um sinal clínico da escarlatina, de que esse paciente está com uma infecção generalizada, tá? Então, pode evoluir para a escarlatina, que é uma doença cutânea e mucosa, cujas lesões incluem eritemas em várias regiões cutâneas, com exceção das regiões palmo-plantares, ou seja, com exceção da região da mão e dos pés, ok? Então, a gente vê aí esses eritemas tanto lá na orofaringe, quanto na língua também, ela se torna muito mais avermelhada, ok? E essas pintas que a gente vê também nas costas, mas aqui ela é generalizada por todo o corpo realmente do paciente, não só as costas, mas o tronco inteiro na parte ventral, na parte dorsal, na perna, na parte ventral e na parte dorsal e nos braços também, tá? Na mucosa oral, instala-se no dorso da língua, que seria essa figura do lado esquerdo aí. Uma lesão eritematosa, que seria vermelho, cereja, e descamante também, muito característica. No palato mole ocorrem petequias, que são manchas hemorrágicas, conhecida como manchas de Forchheimer. Tanto as amidalites como a escarlatina podem evoluir para casos graves de febre reumática ou mesmo de endocardite bacteriana, caso o paciente possua lesão prévia em válvulas cardíacas. Então, do lado de sintomas que a gente pode observar no paciente, inclui a febre com mais de 38 graus Celsius, ok? A disfagia, que é a dificuldade de engolir, dificuldade de deglutir, a artralgia, que seria a dor nas articulações, e esse mal-estar geral do paciente, realmente. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Posso Não continuar? quero perguntar nada, pode continuar. Acabei de chegar. Tá, ok. Então tá. O diagnóstico é baseado, então, justamente nesse quadro clínico que a gente encontra do paciente, que a gente vai reforçar, a gente vai suspeitar, né? Diante de todos esses sinais e sintomas desse paciente, a gente vai suspeitar dessa febre estreptocócica ou dessa febre escarlatina, ok? Daí a gente vai confirmar isso daí fazendo um esfregaço, uma coloração de grande e o antibiograma também, ok? E aí, fazendo o antibiograma, a gente já vai ter qual é o antibiótico específico para aquela infecção estreptocócica desse paciente e vai receitar para ele, ok? A gente já tá te chamando. Já as infecções... Que eu falei pra ti? São 7h23. Arthur. Colocar o microfone no mudo aí, pessoal, por favor. Vamos lá. As infecções por estafilococos, aí que a gente tem de interesse para a estomatologia, incluem os abscessos e principalmente as osteomielites supurativas. São bem difíceis de serem tratadas, esse caso de osteomielite. O que é a osteomielite? A osteomielite seria uma infecção do osso, realmente, em que a gente normalmente observa sequestros ósseos. O que é esse sequestro ósseo? É parte do osso que se desprende realmente. Ficam pequenas lascas do osso que vão sendo desprendidas em função dessa inflamação, dessa infecção. Tá bom? Isso seria uma osteomielite supurativa. E é tão difícil de tratar porque a gente tem a dificuldade de chegada dos antibióticos nesses locais de infecção, realmente. Tá? Normalmente a gente tem que partir para o debridamento, tem que fazer a abertura cirúrgica, tem que debridar, curetar, fazer irrigação até com antibiótico realmente para poder ver se surte efeito essa terapia. Tá? São mais suscetíveis às pessoas com baixa imunidade, são decorrentes de diabetes, por exemplo, não controlada, e podem evoluir nas estreptocócicas para febre reumática também, a endocardite e até uma septicemia ou morte. Tá?
E o que a gente vai fazer? Vai fazer o antibiograma também. Aí vai suspeitar, vai fazer o antibiograma, vai ver que é o Staphylococcus aureus, normalmente, a espécie aureus, normalmente, é mais característica desse tipo de infecção. E o aureus, especificamente, ele é resistente às penicilinas, então ele produz aquela penicilinase, ok? Mas aí com o antibiograma, vai ter o resultado do antibiograma, a gente vai saber qual antibiótico passar certinho para esse paciente, tá? Mudei de slide, pessoal. Agora está aí tuberculose, TB. Dá para ver aí? Aqui não apare... Aqui mudou agora. Dá para todo mundo ver aí, tuberculose? Então tá, vou continuar, ok? Então, ela não está totalmente erradicada, não é? Mas, para a gente ter uma ideia, ela é a 8ª causa de óbito por doenças infecciosas no Brasil, ok? Então, ela é um pouco mais comum do que a gente pensa. A gente tem que tomar cuidado realmente com a tuberculose. Esse tipo de infecção tem predileção pelos pulmões, ok? Mas pode incidir sobre qualquer outro órgão, como o rim, como o osso, como a pele, a mucosa oral e os linfonodos também. Normalmente a gente ouve, quando ouve tuberculose, pensa logo em pulmão por conta dessa predileção. Mas pode acometer qualquer outro órgão do corpo humano, ok? Então, pacientes com algum tipo de deficiência nos linfócitos T são particularmente mais suscetíveis à infecção primária ou à reativação no caso de uma infecção latente. E as lesões orais não são frequentes, mas quando ocorrem são apresentadas por nódulos ou úlceras, muitas vezes circundadas por manchas ou pápulas amareladas, tá? Então, a gente tem que desconfiar no caso de paciente que tem nódulo ou mesmo uma úlcera que não sala com bordos elevados, ok? Mais endurecidos, tem que suspeitar de tuberculose, ok? Além disso, a gente pode observar também no lado esquerdo aí, se dá para vocês verem, essas manchas granulomatosas aí em todo o corpo desse paciente, com essa coloração amarronzado, vermelho bem escuro. E isso é característico da infecção por tuberculose também, tá? Além desse outro sinal bucal, se acontecer nesse paciente, tá? E aí a gente vai, normalmente o médico ele vai fazer a confirmação desse diagnóstico com o exame do escarro, tá? Então, o exame do escarro, a pessoa vai tossir, normalmente ela já exibe algum tipo de tosse, ok? Com secreção, e ela vai tossir, escarrar essa secreção em algum vidro, algum recipiente, e aí vai ser feita a pesquisa por esse micobactério tuberculose, essa espécie tuberculose, tá bom? E pode-se fazer também a biópsia no caso de lesões orais, tá? Para complementar ainda mais esse diagnóstico. O hemograma, normalmente, ele vai apresentar um aumento na série branca, tá? Nas células de defesa desse paciente, tá? E o histológico apresenta um quadro de inflamação granulomatosa e presença de necrose central nessas lesões, ok? O tratamento, então, desse paciente é multiquimioterápico, não somos nós que vamos fazer, vai ser um médico, ok? Inclui o uso, normalmente, de 4 medicamentos. A isoniazida, o etambutol, rifampicina e pirazinamida, tá? Sendo todos eles de longa duração, ou seja, o paciente com certeza vai ficar tomando essa medicação durante mais de um mês, com certeza, ok? E aí vai voltar para fazer exame para verificar se teve realmente melhora desse quadro, vai fazer novamente exame de escarro. O paciente só é considerado depois de 3 exames de escarro em que não for detectado a bactéria realmente, foi dado como negativa, tá? Então, seria isso daí. Mudei novamente agora para hanseníase, pessoal. Dá para todo mundo ver aí? Hanseníase. Ainda não, ainda tá em tuberculose.
O senhor voltou, professor. Não, no meu tá na hanseníase. Que tá dando, Aqui tá tá na aparecendo tuberculose. tuberculose ainda. Agora Agora sim. voltou. Uhum. Que às vezes dá um lag, né? Eu acho que é isso que acontece. O meu tá no tuberculose, professor, também. Tá no tuberculose ainda? Vamos ver se vai aparecer. Credo do rosto feio, professor. É, Tá dá aparecendo. pra ver? Hanseníase. Beleza. Já apareceu para quem não estava aparecendo já? Já? Agora mudou, professor, para infecções bacterianas de interesse em estomatologia. Tá em Hanseníase. Hanseníase embaixo, né? Um rosto feio aí do lado esquerdo, né? Aham. Perfeito. Então, esse daí, normalmente o que vocês ouvem falar de lepra, né? Que ela vai corroendo, né? Que ela vai lesando, a pessoa vai perdendo os órgãos, tipo o nariz, vai perdendo parte da boca, perdendo parte do dedo, das extremidades. Normalmente é isso que a gente ouve falar de lepra ou de hanseníase, ok? Mas esse daí é um quadro de outro tipo de hanseníase, outro tipo de lepra, que é a granulomatosa, tá? Então, normalmente Professor, é uma doença... Oi? no caso, tem vários tipos de como é? Hanseníase. Hanseníase, isso. Tem vários tipos. Isso. Isso, tem vários tipos. Ela pode acometer de várias formas. Essa é uma das formas, que não é muito divulgada, né? Assim, a população não sabe que, vendo um rosto desse daí, isso daí seria uma hanseníase, né? Seria um paciente acometido de lepra. Assim, se a pessoa aparecer sem o nariz, por exemplo, né? Aí a pessoa vai desconfiar, não, isso aí pode ser lepra, pode ter pedido por conta da lepra, tá? Mas então, esse daí seria uma das formas de acometer, que seria a granulomatosa, tá? Então, normalmente são doentes com alta imunidade. Não, peraí, não. Pacientes com baixa imunidade que apresentam a forma lepromatosa, com várias lesões e baciloscopia positiva. É uma doença não letal, mas altamente incapacitante, levando à insensibilidade nas lesões cutâneas e incapacidade motora pela invasão dos nervos periféricos também. Ainda tem isso aí também, a pessoa vai perdendo o movimento, realmente, a capacidade motora, então vai perdendo o movimento dos dedos, por exemplo, se for essa forma aí, né, lepromatosa, ok? Vai perdendo o movimento dos dedos, vai perdendo o movimento dos dedos dos pés, das mãos, e aí vai sendo incapacitante realmente, dessa forma, ok? As lesões orais são mais frequentes nessa forma lepromatosa e inclui a presença de nódulos em lábio, língua e palato. Nesse caso aí está generalizado pelo rosto, ok? O diagnóstico é realizado com bases clínicas e exames bacteriológicos e histopatológicos também, tá? O que mais? Ok. Desse lado direito aí, no rosto dessa criança, normalmente esse é o começo de tudo. Normalmente uma despigmentação na pele, ok? E aí essa insensibilidade também. Esse é o primeiro sinal que a gente tem da hanseníase da lepra. E aí dessa infecção aí, dessa região que está branquinha aí no rosto da criança, ela pode evoluir para essa forma aí, que é a lepromatosa, essa granulomatosa lepromatosa, desses nódulos na face, ok? Ou ela pode induzir esse que está aí no meio. Esse que está aqui no meio, que a gente vê, seriam então essas úlceras que vão sendo formadas com esses bordos elevados, a pessoa não sente dor alguma nessa região, e essa úlcera só vai crescendo e mutilando a pessoa realmente, ok? Então, seria dessa forma que a gente vai diagnosticar esse paciente. A gente viu uma mancha branca na pele, a pessoa pode nem dar bola para isso, porque não dói realmente, mas você sempre indaga, né? Pode até fazer um teste simples com a pessoa, tipo, pede para ela fechar o olho e aí vai fazendo a puntura naquela região. Se você perfurar a pele dessa pessoa e ela não exibir, não disser que teve dor nenhuma, pode ter certeza que isso é hanseníase, que isso é lepra. E aí você já vai alertar o paciente para ele procurar o mais rápido possível, porque tem tratamento. Já vai procurar o mais rápido possível
o tratamento realmente, tá? Mudei de slide agora, está em actinomicose. Dá para todo mundo ver? Tô vendo. Tô vendo também, professor. Ok. Eu ainda tô em infecções. O meu não mudou ainda. Acho que a minha internet tá lenta. Que vida. Tá, actinomicose, tá? Isso. Vai chegar. Deixa eu começar a falar Mudou, logo agora o no meu mundo da foi, tela, professor. então, beleza, então. Então, a actinomicose, quê? como a gente falou, Actinomicose. actinomicose, tá? Fala que é actinomicose, e normalmente micose a gente tem com uma doença causada por fungos, mas nesse caso aí não é por fungo, é por bactéria realmente, tá? Então, a maioria dessas lesões ocorre nessa região cérvico-facial. Aí, nesse paciente do lado esquerdo, a gente vê bem próximo aí a articulação temporomandibular, ok? E aqui, ó, nesse outro paciente de cima, actinomicose, ok? E nessa outra região aqui, actinomicose, tá? De repente, isso daí pode ser causado, nesse caso desse paciente que é barbudo aqui, até por uma barba, por um pelo encravado, ok? Pode desencadear isso daí, desse abscesso aí, que seria essa actinomicose, ok? Então, são bactérias gram-positivas, amareladas e sólidas, conhecidas como grânulo de enxofre, somente por sua aparência. Então, esse micro-organismo penetra o tecido por uma região lesionada, tá? Então, tanto pode ser a pele desse paciente por algum pelo que foi lesionado, algum folículo pilar que foi lesionado, ou por dentro da boca também, pela gengiva, pelos dentes com grandes destruições cariosas, ou a ferida cirúrgica que a gente provoca do ato cirúrgico realmente. Então, essa lesão se caracteriza por uma área endurecida, lenhosa, com uma área central, abscedada e flutuante. Essa questão da área central abscedada e flutuante é justamente essa região desse paciente que tem barba aí, tá? Dá para ver como está até meio que reluzindo, né? Meio que refletindo a luz, ok? Então, aí já seria um ponto de flutuação também. Então, nessa situação aí, a gente teria que fazer a anestesia desse paciente e fazer a drenagem desse abscesso que está aí. E aí, esse próprio abscesso, ele já é um material de pesquisa. Ele já vai servir para fazer o antibiograma desse paciente, tá? Então, as áreas de provável infecção, tá? Então, ocorre mais nas áreas submandibular, submentoniana, nasofaríngea e acima do ângulo da mandíbula também, como é o caso desses dois pacientes aí que a gente tem, esse paciente negro aí, acima do ângulo da mandíbula. Isso daqui não é infecção em si, tá? Isso daqui é somente depois que a infecção foi sarada. Então, fica essa marca feia realmente, tá? Isso daqui é somente a cicatriz nesse paciente. Nesse outro paciente aí que está com brinco, é a área que está em cicatrização, depois que foi feita a drenagem desse abscesso e tratado com antibiótico terapia, ok? Então, o diagnóstico é feito com base em aspectos clínicos, histológicos, ok? E com antibiograma. Os colônias presentes adquirem padrão de roseta radiante, com presença de neutrófilos circundando essas bactérias. As penicilinas são a primeira escolha no tratamento, seguidas, então, pela penicilina, amoxicilina, nesse caso, e se o paciente for alérgico à penicilina, aí como segunda escolha a clindamicina, tá? Mudei de slide agora, pessoal. Sífilis. Tá, já deve ter mudado para todo mundo, então eu vou continuar. Então, a sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria da espécie Treponema pálido, ok? E ela pode ser adquirida tanto por via congênita, por via transplacentária, que seria uma sífilis congênita, ok? Então, a mãe tem sífilis e aí durante a gestação passa o treponema, já que o treponema ele é móvel realmente, então passa para o bebê, para o feto, ok? Ou pode ser adquirida também a sífilis, sendo a forma adquirida mais comum. E aí é tratado como uma DST, como uma doença sexualmente transmissível, tá?
Então, a sífilis ela tem 3 fases, a primária, a secundária e a terciária. Uma classificação mais moderna agrupa as 2 primeiras fases em recente e a última em tardia. Tá? Então, a lesão primária se denomina cancro sifilítico e se desenvolve na região de inoculação da bactéria. Ok? Então, mostra uma ferida, normalmente, por exemplo, esse paciente aqui de cima, que está mostrando a língua. Tá? Esse daí poderia ser um exemplo do cancro sifilítico. Ok? Então, esse paciente aqui, nesse nosso exemplo, ele adquiriu a bactéria, o treponema pálido, adentrou seu corpo, a infecção, por meio da ponta da língua, ok? E aí formou esse cancro sifilítico. E aí pode durar até 3 ou 4 semanas. Quando não diagnosticada na fase primária, evolui para o período secundário, com lesões orais em mais de 70% desses pacientes, ok? Que aí seria, novamente, essa outra foto que a gente tem aqui embaixo, ok? Isso daí são lesões orais na língua desse paciente, ok? Embora possam ocorrer em qualquer região da mucosa, as lesões são mais incidentes em lábios, língua, palato e mucosa jugal. Geralmente são placas mucosas de morfologia diversa, ok? Nessa fase, a gente costuma solicitar do paciente, já que a gente imagina que seja sífilis, o exame de VDRL, ok? Então, solicita para esse paciente o exame de VDRL, ok? Seria Venereal Disease Research Laboratory. Então, esse VDRL já é tido como positivo e o paciente pode exibir o rash cutâneo. Esse rash cutâneo seria essa imagem do lado esquerdo aí, maior, que a gente vê na planta do pé, nas mãos, nas costas do paciente, ok? Em todo o seu corpo, esse rash cutâneo, tá? Seria isso daí. Que corresponde a uma reação de hipersensibilidade do tipo 3, a essa bacteremia que está presente. Já a fase terciária é marcada por lesões do sistema nervoso, seria neurosífilis, e lesões do sistema cardiovascular também. O diagnóstico é feito com bases clínicas, exame sorológico, que seria esse VDRL, e a microscopia de campo escuro, que seria outro exame. Ok? Então, existe tratamento para sífilis também, tá? Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores são as chances dessa pessoa se recuperar disso daí, tá? Cadê? Mudei de slide, pessoal. Todo mundo tá vendo aí? Eu tô vendo o caso Caso. clínico. Isso. É com base nesse livro de vocês, tá? Então, paciente MRS do sexo masculino, 34 anos, lavrador, negro. Eu coloquei essas fotos aí só para ilustrar, para eu poder explicar, tá? Com queixa de inchaço no rosto após extração dentária. Na anamnese, relatou que extraiu um dente molar inferior na clínica odontológica, que costuma frequentar, após sentir fortes dores. 2 dias após a extração, o rosto começou a inchar, e agora, passada uma semana, apresenta, entre aspas, um furúnculo. Na pré-consulta, apresentou sinais vitais dentro da normalidade, com exceção da temperatura que estava elevada, com 38 graus centígrados, 38 graus Celsius. Referiu também mal-estar, cansaço. Ao exame físico extraoral, apresentava uma lesão compatível com abscesso na região submandibular esquerda, ou seja, na região dos molares, do lado que foi removido o elemento dentário. Apresentando, então, uma periferia dessa lesão endurecida e uma porção central mais avermelhada, tá? Mais avermelhada, quente e com flutuação, e uma abertura ulcerada de fístula, ou seja, já estava começando a drenar, já estava começando a sair um pus. Okay? Ao exame intraoral, apresentava os dentes em mau estado de conservação e higiene precária. Observou-se uma ferida alveolar correspondente à exodentia do dente 37 e a gengiva inflamada nessa região. E aí vem qual a hipótese diagnóstica e que exames complementares foram solicitados e qual foi o diagnóstico final.
Então, a resolução da situação problema. Após a antisepsia extraoral e intraoral, ok? Então, vai ser preciso fazer uma antes de atender o paciente, uma antisepsia extraoral, normalmente com o quê? Com clorexidina 2%. E a intraoral com clorexidina 0,12%. E depois faz-se uma aplicação de uma anestesia infiltrativa, circundando esse abscesso, ok? Depois faz a drenagem desse abscesso. Normalmente, como é que faz a drenagem desse abscesso? Normalmente, depois da anestesia, você vai perfurar o ponto de flutuação, ok? Vai perfurar o ponto de flutuação. Normalmente pode ser com bisturi, com uma lâmina de bisturi, ou pode ser simplesmente com uma tesoura, que ela vai entrar com a ponta fechada e vai sair com a ponta aberta, tá? Para mesmo romper os tecidos. E depois de romper os tecidos, aí sim você pode espremer cuidadosamente, já que isso dói muito, 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 mas muito mesmo, tá bom? Então, procedeu a drenagem, com a introdução de tesoura, romba no orifício da fístula. O abscesso do urenoma, uma substância amarelo esverdeada, a semelhança de grãos de enxofre. Foi coletado esse material para ser enviado ao laboratório para a cultura e antibiograma. Então, você pode também, antes de fazer essa drenagem desse abscesso, com as mãos realmente, você pode pegar uma seringa com uma agulha bem romba, colocar no local da fístula, da flutuação, e colher esse material na seringa. Depois tira a ponta da seringa, a veia da seringa, e manda para o laboratório para ele produzir o antibiograma, tá? Esse seria o mais recomendado. Depois, a fístula foi irrigada com soro fisiológico, até então não se obteve mais material purulento. Foi colocado um dreno de Penrose, tá? Que seria esse do lado direito inferior. Esse daqui seria o dreno de Penrose, tá? O que é isso daí? A ferida, o tecido cutâneo, ele não pode fechar logo. Por quê? Dependendo do que a gente vai entrar com antibiótico com esse paciente, tem que ter tempo do organismo expulsar também todo esse pus, todos esses piócitos que estão aí. Então, por isso que você tem que colocar esse dreno de Penrose, ok? Existe já o peno de Penrose feito para você comprar, que seria de látex, de borracha, ou você pode fazer utilizando uma luva cirúrgica realmente. Você pega uma luva cirúrgica estéril ainda, corta ela e faz essa lingueta aqui e deixa ela para fora, tá? Sutura o local, dá um pontinho aí, só para essa lingueta não sair. Ela vai impedir que o tecido se feche e vai continuar drenando o pus nessa região, tá? Então, foi colocado um dreno de Penrose, ok? Após a anestesia, depois foi feita a anestesia ptérigo-mandibular nesse paciente. Daí foi executado no local da exodontia a curetagem toalete do alvéolo, então tira todo o abscesso que também estava pelaquela região intraoral, tira todo aquele sangue que estava coagulado, mal coagulado, que estava totalmente infectado no local, produz-se um novo sangramento naquela região, ok? E aí fecha realmente com fio de sutura, tá? Sem tensionar muito, ok? A hipótese diagnóstica foi de actinomicose cérvico-facial, foi prescrita amoxicilina, sendo duas cápsulas de 500 miligramas via oral, com uma dose de ataque. Então, ele tomou logo no momento da intervenção cirúrgica, ok? E depois continuou com a dose de manutenção, uma cápsula de 500 miligramas de 8 a 8 horas durante uma semana. No retorno, uma semana após, o paciente apresentava uma melhora do quadro, sem drenagem e sem edema inicial. O exame de cultura revelou a presença de actinomyces israeli, fechando o diagnóstico de actinomicose. O antibiograma revelou uma boa sensibilidade à penicilina, nesse caso a amoxicilina, e a clindamicina também, e a minociclina, que seria outra penicilina. Então, se o paciente fosse alérgico à amoxicilina, poderia ser receitada, então, a clindamicina ou a minociclina, tá? Foi recomendada a manutenção do medicamento por mais 10 dias e retorno posterior para verificar como que foi a evolução desse paciente. Ok? Tá entendido, pessoal? Sim. Sim, professor. Sim. Alguma dúvida até? Hein? Não. Por enquanto, Tá, não. nenhuma dúvida. Beleza, então. Pode continuar.
Então era isso. Fechou. Já, professor? Tá? Já. Por hoje, vocês estão liberados Era isso? para ir comprar Opa, para ir que comprar bom, maravilhoso. o ovo de Páscoa. Não, Tá. professor, show da Marília Tirou- Mendonça hoje. Não sei com que Show de dinheiro. quem? Da Marília Mendonça. Ah, tá. Beleza, então. Tchau, Então, professor. beleza, Boa noite. pessoal. Boa noite. Semana que vem, no mesmo horário, tá bom? Tá bom, Ok. Ao longo dessa semana eu baixo o vídeo e aí coloco lá no canal do YouTube também, para quem não viu, ver, e para quem viu, rever se precisar. Beleza? Ok. Ok. Boa Falou, noite. pessoal. Tchau. Parando a gravação Tchau. agora. Tchau, tchau.